Olá a todos! Hoje é dia 10 de janeiro do ano de 2023. Esse é o vídeo de número 189 do estudo da Gênese. Ficamos um tempo aí parados, mas finalmente retornamos ao nosso estudo da Gênese. O plano é que eu possa colocar semanalmente um vídeo referente a um item do estudo da Gênese toda terça-feira. Bem, como eu já adiantei, esse é o áudio de número 189. Nós estamos no capítulo 14. O capítulo 14 fala dos fluidos. A Gênese, ela é dividida em três partes. A Gênese, que é o início, os milagres, que é a parte que nós estamos estudando, e as predições segundo o Espiritismo. O livro que eu estou utilizando como parâmetro para retirar o texto e as observações é essa versão aí, que está disponível lá no site da FEB. Meu nome é Andrea e vamos lá. Nós já estudamos nesse capítulo 14. A primeira parte foi a natureza e as propriedades dos fluidos. Agora nós estamos na segunda parte do capítulo 14, que é a explicação de alguns fenômenos. Por quê? Porque como nós estamos na parte dos milagres, segundo o Espiritismo, conforme nós estudamos, milagres não existe. Milagres no sentido de derrogação da lei. A lei existe, ela é cumprida. O que acontece é que muitas vezes nós não temos condições de compreender o que está por trás daquele fenômeno, ou seja, a lei que rege aquele fenômeno. Assim, nós temos a questão dos fluidos aqui, que nós estamos estudando, como um fator, a existência dele, dessa energia aqui, como nós discutimos anteriormente, a existência dessa energia no corpo sutil do homem, ela vai poder explicar certos fenômenos, certos fatos que muitas vezes foram tidos como milagres, ou que ainda são tidos como milagres, né? Então, essa segunda parte é a explicação de alguns fatos. E aí nós já vimos aqui, há uma divisão dessa segunda parte, nós já vimos a vista espiritual ou vista psíquica, e como o fluido pode explicar isso, a dupla vista, o sonambulismo e os sonhos. Agora nós estamos na parte da catalepsia e de ressurreições, né? É junto, na verdade, ele separou, mas catalepsia e ressurreições. O item 29, que foi do áudio 188, foi definido o que era catalepsia, por que ocorre, qual a diferença da letargia e tudo mais. E algumas ressurreições tidas como alguns milagres que Jesus realizou por conta da sua ação magnética. E hoje o objetivo é o estudo do item 30, que vai falar especificamente das ressurreições, das ditas ressurreições. E aqui para baixo é a continuação que nós faremos nos próximos áudios, né? Curas, aparições, transfigurações e como o fluido influencia, os fluidos, né? Influenciam nisso daí. Então vamos lá para o estudo do item 30. Então, item 30, eu vou ler para vocês, eu dividi em partes, didaticamente em partes, coloquei algumas imagens para que vocês pudessem ir acompanhando. Em certos estados patológicos, quando o espírito é deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta a ele, o corpo, todas as aparências da morte e enuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida aí está por um fio. Então veja, o que acontece em certos estados patológicos, ou seja, num estado de adoecimento. Como exemplo do que estamos falando, por exemplo, pode ser um estado de coma que vai inclusive produzir alguns relatos que a gente tem de experiências de quase morte. Então, nós podemos ter certas doenças que faz com que o espírito, ou seja, a alma naquele corpo, ela se distancia de alguma forma do corpo, ou tem uma vida própria
Então, o corpo, ele está, sim, numa situação de imobilização, vamos dizer assim. Mas o espírito, não. E o perispírito, aí eu quero que vocês, né, possam olhar as imagens que eu tô trazendo aqui, por exemplo, essa senhora que está num estado de coma, o corpo inerte, mas o perispírito dela, ou seja, a duplicata aqui composta de matéria astral, ela tem uma certa atividade. Ela se sentou aqui, ela está ouvindo a enfermeira conversar e falar com ela e tudo mais. Então é por isso que muitas vezes a pessoa está em coma, mas nós conseguimos, de certa forma, nós devemos, né, nos comunicar com ela, chamá-la e tudo mais. Então, o que Kardec está explicando aqui? Que o perispírito ele ainda está ligado ao corpo, só que por alguns pontos. E como é que o perispírito se liga ao corpo? Por um cordão chamado cordão de prata, por um fio chamado fio de prata. Na segunda imagem, a gente vai ver um processo de desencarne. Por que é desencarne? Porque a pessoa que estava aqui adoentada, tá vendo? Que é o estado patológico, estava adoentada, o cordão se rompeu, ou seja, não existe mais a ligação entre o corpo físico e o corpo perispiritual e o perispírito, portanto, nenhuma possibilidade de reanimação ou, como nós estamos aqui estudando, de ressuscitação. Não tem porque ele se rompeu. Agora, mesmo que a pessoa esteja com todas as aparências da morte, como diz o texto, mas se esse fio não se rompeu, a vida está por um fio, ou seja, é possível sim o retorno. Então, já adentramos o nosso assunto, aqui eu vou fazer uma parte sobre o cordão de prata. Então, o que é o cordão de prata? O cordão de prata recebe esse nome porque ele tem uma aparência prateada mesmo. O que ele é? Na verdade, ele é uma conexão bioenergética do corpo físico ao corpo astral. É um cabo, como um cabo de internet, tá? Só que é um cabo que tem filamentos e que faz a ligação célula a célula do corpo físico e do corpo astral, ou seja, da contraparte astral do perispírito. Onde que a gente já ouviu falar desse cordão de prata? É invenção do espiritismo? Então, não é, né? Os espiritualistas relatam o cordão de prata nos desdobramentos, nos fenômenos de viagem astral. No próprio Espiritismo, na codificação, nós vamos ver, eu vou já ler para vocês, tá? Vou dar um geral primeiro. No livro dos médiuns, a Kardec fala alguma coisa, ou seja, que a Gênesis, como a gente já viu, é a autoria de Kardec, com base no que ele aprendeu, né, nos espíritos. Mas o livro dos médiuns, não. O livro dos espíritos, o Evangelho, o livro dos médiuns e o Céu e o Inferno são obras, foram codificados por Kardec, porém não é dele, é dos espíritos. Então, o livro dos médiuns já traz alguma coisa sobre o cordão de prata. Depois tem um outro livrinho que não está dentro do Pentateuco, dos 5, mas ele faz parte da codificação. Ele chama O que é o Espiritismo. Vocês conhecem? O que é o Espiritismo é um livro bem mais fino que os outros, onde Kardec vai fazer um resumo para os iniciantes. E, surpreendentemente, nós temos aqui também o Velho Testamento, ou seja, lá na primeira revelação, porque a gente, né, o Velho Testamento, a primeira revelação, aí nós temos a Boa Nova, o Novo Testamento, que são os ensinos de Jesus, a segunda revelação, e nós espíritas compreendemos, acreditamos que o Espiritismo tenha sido a terceira revelação e que, conforme estudamos na Gênese mesmo, revelações sempre há, que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, sempre nos traz revelações para que nós possamos cada vez mais nos aproximar da realidade, né? Bom, mas enfim, lá no Velho Testamento fala do cordão de prata. Então eu vou começar
lendo com vocês para que vocês compreendam o que está aparecendo. Então, lá no livro dos médiuns, se vocês quiserem conferir, quem tiver o livro dos médiuns aí, pode abrir lá e ver e tudo mais. No capítulo 7, item 118, nós vamos ter o seguinte comentário: durante a vida, nunca o espírito se acha completamente separado do corpo. Do mesmo modo que alguns médiuns videntes, os espíritos reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um rastro luminoso que termina no corpo, fenômeno que absolutamente não se dá quando esse está morto, porque então a separação é completa. Então, tá vendo? Então, aqui no livro dos médiuns, Kardec está aqui trazendo o ensinamento dos espíritos que diz como é que eu diferencio um espírito, uma alma de um encarnado, de um espírito desencarnado, pelo cordão, por esse rastro luminoso que vai até o corpo, o cordão de prata. No capítulo 3, item 116 do que é o Espiritismo, Kardec vai dizer que a união da alma com o corpo se dá desde a concepção, porque ainda errante o espírito fica preso ao corpo com o qual se deve unir, por meio de um cordão fluídico, tá vendo? Então ele chama o cordão de prata aqui de um cordão fluídico, ou seja, um cordão energético, um cordão que é composto por fluidos, que é o título do nosso capítulo, né? Então, mesmo na concepção, mesmo que o espírito ainda não esteja completamente ali o tempo todo junto do seu futuro corpo, ele pode estar no estado errante, é isso que ele está falando, mas ele já fica ligado com o corpo que um dia ele terá. Então já começa assim a ligação do espírito com o corpo. E ele completa no item 136 que só a morte rompe esse laço, ou seja, só na morte, a morte de fato, a separação de fato acontece quando há o rompimento, quando é cortado esse cordão de prata. Aí, não sei se vocês ficaram curiosos, né? O que tem lá no Velho Testamento? Lá no livro de Eclesiastes, no Velho Testamento, a gente divide, né? Dividido em alguns textos, tem textos históricos que vão falar dos reis, das pessoas, dos sacerdotes e tudo mais. Tem os 5 primeiros, que são os livros mosaico, né? O Pentateuco mosaico. Tem o livro dos profetas e tem livros poéticos. Eclesiastes é um desses livros poéticos. E olha só o que está escrito lá no capítulo 12. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que ele está falando? Ele está falando aqui de morte, tá vendo? Ó? O pó volte à terra como era, ou seja, o corpo volta ao pó da terra e o espírito volta a Deus, porque Deus é que fez o espírito, né? E olha como é que ele começa a frase: antes que se rompa o fio de prata. Então ele está dizendo que a morte se dá com o rompimento do fio de prata, o despedaçamento do copo de ouro, o cântaro, né? Então já fala lá desse cordão de prata. Interessante, né? E aí, na nossa literatura, eu falei, né, no Velho Testamento, na primeira revelação e na codificação. Mas e nas obras subsidiárias? Bom, nós temos a série André Luiz, que é a série A Vida no Mundo Espiritual, o primeiro livro dessa série. André Luiz já vai falar do cordão de prata. Não sei para quem já leu o livro, para quem viu o filme ou ouviu aí uma radionovela, se prestou atenção. Eu, particularmente, já li o livro 2 vezes, já assisti o filme várias vezes, já acompanhei a radiofonização desse livro. E fala lá desse trecho que eu vou falar para vocês. E é muito engraçado, até eu não vou ler, eu vou contar, né? André Luiz, ele tá lá no começo, não é bem no comecinho, mas na primeira metade do livro, ele é designado para esperar os samaritanos que vão trazer um grupo
que ele já estava trabalhando nas câmeras de retificação, né? E vai trazer um grupo resgatado do umbral e ele fica lá, tem que ficar lá nos portões aguardando a chegada dos samaritanos. E aí ele fica horrorizado, ele diz, de cabelos em pé, porque ele vê duas figuras impressionantes. Eram dois homens feitos de uma substância estranha, semiluminosa, ou seja, diferente dele, né? E ele fala que dos pés e dos braços pendiam filamentos e da cabeça escapava um longo fio. Ou seja, ele viu o começo do fio da cabeça, mas não via o fim do fio, né? Um longo fio. E o que ele achou? Ele achou que eram fantasmas. Ele corre para a enfermeira Narcisa e diz, e ela assim, meio que ri um pouquinho dele, diz assim, nossa, que é isso, né? Aí ela fala, não, não preocupa, não são fantasmas, são os nossos irmãos encarnados da Terra. E ele diz que esses filamentos que eles têm, esses fios, é justamente o que distingue os encarnados deles que estão desencarnados. Ou seja, olha só, André Luiz morto com medo de fantasma, né? Ou seja, os fantasmas aqui nos encarnados, para nós os desencarnados é que são os fantasmas. Para os encarnados, me parece que os encarnados desdobrados é que são os fantasmas. Aí eu trouxe uma imagem para vocês, aí a gente tem um espírito desencarnado, a mulher, né, com um perispírito de um encarnado, e é onde a gente pode ver a densidade diferente e o fio de prata iniciando na cabeça e sem fim. Por que é sem fim? Porque na verdade nós não estamos vendo, mas a outra ponta do fio está no corpo, que provavelmente está provavelmente não, deve estar adormecido. E aí, gostou de saber um pouco sobre o cordão de prata? Continuando a leitura do item 30. Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo. Que semelhante estado? Esse semelhante estado, aquele estado patológico em que o espírito está distanciado do corpo físico. Então, em algumas situações pode ser menos tempo, em outras mais tempo. Podem mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Tá vendo? Então pode ser que porque o espírito está mais distanciado, que não consiga suprir energeticamente todas as partes do corpo, mas se ainda tiver um fio ligado, que é o fio de prata, ainda há possibilidade de retorno, porque a vida não está extinta. Como foi o caso de Lázaro. Coloquei a imagem aí relatada em João. Lázaro já fazia 4 dias que estava naquele estado adormecido, e mesmo assim ele voltou. Por que ele voltou? Na verdade, quem voltou foi o perispírito dele, que devia estar passeando em algum lugar, mas como o fio de prata não havia se rompido, Jesus, que sabia disso, que sabia identificar, viu isso e energeticamente o chamou. Então Jesus usou da sua energia para chamá-lo de volta, e é por isso que Lázaro, digamos, ressuscitou. Então, na verdade, ele não ressuscitou porque nunca esteve morto. Ele estava se desligando, estava se distanciando, mas pela ação energética magnética de Jesus, o cordão de prata que não havia se rompido trouxe novamente o perispírito de Lázaro, e esse pôde retornar à sua atividade no corpo. Enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação energética da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. Ou seja, o próprio espírito pode querer voltar. Nas experiências de quase morte, nas EQMs,
Tem algumas situações que são relatadas que as pessoas dizem que não queriam voltar e que alguém falou com elas, alguém chamou. Então você pode ter a própria vontade da pessoa, se ela acha que a missão dela ainda não acabou, ela tem o que fazer, ela volta, ou pode ser de uma outra pessoa que possa chamá-la a voltar ao corpo. Foi o caso dos ditos milagres de Jesus, que chamou Lázaro, que chamou a filha de Jairo e que também resgatou o filho da viúva de Naim, que já ia ser enterrado. Bom, não sei se enterrado, porque lá eles não costumavam enterrar, mas indo para o sepulcro, né, na rocha onde eles colocavam. Falando em experiências de quase morte, o que são experiências de quase morte? São as sensações e as visões que estão relacionadas a uma morte iminente. Por exemplo, aí na imagem nós temos os médicos com o paciente em parada cardíaca tentando retorná-lo e o perispírito dele observando. Muitas experiências de quase morte. As pessoas relatam, falam das pessoas, dos médicos, o que eles falavam, dão detalhes, enquanto ele estava desacordado. Então, quem é que viu? Não foi o corpo, mas foi a consciência, o corpo perispiritual. Na internet, se vocês tiverem curiosidade, tem um relato no YouTube do Lars Grael, que ele sofreu aquele acidente que a lancha, né, atropelou o barco dele e ele ficou algum tempo em parada cardíaca e ele teve uma experiência de quase morte, ele teve essas sensações e essas visões enquanto ele estava nesse período e ele relata lá, muito interessante. Então eu convido vocês a procura lá EQM, Lars Grael, que vocês acham. Então esses relatos geralmente ocorrem quando a pessoa está em coma ou quando perde os sinais vitais por uma parada cardíaca, por exemplo. E ela pode acontecer, espiritualmente falando, muitas vezes para chamar a pessoa à realidade. Assim, por que se permite que a pessoa volte, né? Algumas voltam, outras não voltam, mas algumas voltam e relatam o que vivenciaram, com lembranças, inclusive. Por que isso é permitido? Porque muitas vezes a pessoa ela está literalmente desperdiçando uma encarnação. E ela é chamada, né? Olha o que você está fazendo e você vai ter uma outra chance, volta lá. Eu vou falar do relato de um suicida para vocês, mas eu queria falar de uma outra. Eu acompanhei recentemente uma radionovela, uma radiofonização de um livro, mas agora eu não me lembro o nome do livro. Então eu quero contar só a história de um espírito, inclusive, em que ele fazia certas coisas e que não tinha nada a ver com caridade. E ele achava que tinha, ou seja, ele estava fazendo muitos abusos, né, muitas coisas, e ele não percebia isso. Ele achava que ele estava agindo corretamente. Então ele tem uma parada cardíaca e aí vai relatando, entre aspas, a morte dele, ou seja, o tempo que ele ficou no umbral, a pessoa que foi socorrê-lo, ele achando que ele devia estar num outro lugar e a pessoa dizendo que não. Daí a pessoa pede para ele, vamos fazer uma retrospectiva. Aí ele fala assim, da minha vida inteira? Eu falo, não, só da última semana. E aí ele vai vivenciando, espiritualmente falando, as situações que ele viveu na última semana e percebendo o quanto ele estava errado, né? O quanto ele estava errando. E aí no final da experiência ele reconhece que realmente ele estava equivocado e que ele estava sofrendo por uma razão justa, que ele não tinha aproveitado a experiência da encarnação. E o mentor diz para ele não que ele iria renascer. Ele fala: "Nossa, mas tão rápido, né? Eu já vou, ele ia renascer não, que ele iria voltar". Aí ele fala, mas tão rápido eu vou renascer? Fala, não, você não vai renascer, você não morreu. Você teve uma parada cardíaca, mas você vai voltar e você vai lembrar. E acontece isso, ele volta e vai modificando toda a sua vida, né? A sua postura perante a vida.
E agora, para vocês, o que eu trouxe é um relato que eu encontrei também na internet, mas tem vários, viu? O Divaldo teve uma experiência de quase morte, tem vários, se vocês se interessarem por isso. Mas eu trouxe o relato de um suicida. Resumidamente, o relato é grande, mas resumidamente, é uma pessoa que fez abuso do álcool, alcoólatra, portanto, e que estava destruindo a sua própria vida, o casamento, os filhos. E um dia, se sentindo muito mal, assim, ele resolve tomar uns remédios com álcool, enfim. Tenta se matar usando, né, remédios, drogas e álcool. E aí ele tem essa experiência de quase morte no tempo em que ele fica ali fora e é mostrado para ele o quanto aquela atitude ia influenciar na vida dos filhos dele, que ele não tinha o direito de fazer aquilo e que ele estava desperdiçando. Então eu só peguei um trechinho para vocês terem, né? E ele resolve, quando ele volta, ele tem a lembrança, geralmente é dado, né? Para ter a lembrança justamente para a pessoa ter uma segunda chance. Olha que ele fala: foi-me mostrada uma visão panorâmica da minha vida. Os últimos 5 anos destruídos pelo abuso do álcool foram os mais dolorosos. Eu vi uma imagem do efeito que o álcool havia causado à vida das minhas crianças e o efeito que iria causar no futuro de cada um deles. A voz, quer dizer, a pessoa que estava falando com ele, né, fez algumas recomendações, aí no final ele fala: a voz, agora mais suave, continuou: eu não terminei com você, o seu trabalho não está concluído, volte e faça o que deve ser feito. E aí no relato ele diz que realmente ele volta, a filha dele está lá tentando reanimá-lo, né? E ele, a partir dali, resolve, a vida dele não foi as mil maravilhas. A partir dali, porém, ele tomou decisões mais conscientes, mais justas e no final ele conseguiu vencer o álcool e cuidar dos filhos dele para que eles pudessem ter uma vida melhor. Então, muitas vezes, conclusão, né? Muitas vezes essa estratégia da espiritualidade nos chamar à realidade, ela acontece, mas isso só acontece essa volta porque o fio de prata, o cordão de prata não foi definitivamente cortado. Então não é um milagre, mas uma ação energética em que o fio ainda existe, então é possível que se retorne o espírito ao corpo. Kardec, nesse tem 30, o finalzinho, ele continua. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições. Então, de tudo que eu contei aí para vocês, o que Jesus fez, os 3 milagres de ressurreição, os relatos de QM, já exemplificam esse finalzinho. Kardec então conclui: é a planta a renascer, como às vezes se dá, de uma só fibrila da raiz. Quando eu li isso, eu me lembrei, inclusive eu fiquei sem gravar para vocês um tempão, porque esse ano eu tive mudança, enfim, e quando eu mudei, meus vasos de plantas e tudo mais ficaram na outra casa por um tempo. Então, eles ficaram um pouquinho judiados, inclusive a outra casa passou por pintura, enfim. E aí eu trouxe um vaso que tinha uma árvore, eu mudei ela de vaso para um vaso maior, e o que acontece? Antes de ter a árvore nesse vaso, eu plantava nele espinafre. Então já fazia muito tempo que eu não plantava espinafre, porque eu já tinha plantado a árvore, né? Não tinha dado espinafre. O vaso ficou um tempo lá sem aguar e tudo mais. E o que aconteceu? Eu trouxe para outra casa, plantei nele. Agora, ao invés da árvore, eu plantei. Esqueci o nome. Erva cidreira. Aguei bastante, porque no começo precisava aguar. O que brotou? Espinafre. Então eu lembrei disso, olha quantos anos que não tinha espinafre e estava lá, uma fibrila da raiz, né? Uma sementinha
brotou, inclusive outro dia já colhi, fiz ele, então deu espinafre depois de uns 5 anos. Então, olha um milagre do renascimento, da ressurreição. É por quê? Porque a força vital, que no caso estava na raiz ou na semente, estava ali, provavelmente na semente, né? Que ficou hibernando até ter condições adequadas para renascer. Quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se têm destacado do corpo carnal, ou quando esse último há chegado a um estado irreparável de degradação, impossível se torna todo o regresso à vida. Então, o que está dizendo aqui? O que Kardec está dizendo? Olha, se o cordão tiver sido cortado, não tem jeito de retornar à vida. Ou se o estado do corpo já for muito degradado. Por exemplo, se Lázaro, ao invés de 4 dias, tivesse ficado 1 mês, não tinha possibilidade de regresso à vida, não é verdade? Por quê? Porque os órgãos já estavam deteriorados. Vai ter uma notinha de rodapé aqui. Essa notinha vai falar de 2 casos, que vão ser casos ditos de ressurreição, que é o caso do Dr. Cardon e o caso da mulher Corsa. Eu vou dar um break, né? vou parar um pouquinho, fazer uma explicação sobre o desencarne, depois a gente volta para esses exemplos lá da Revista Espírita, tá bom? Encerramos assim. Sobre o desligamento, fui buscar também na extensa obra de André Luiz, trazida pelas abençoadas mãos de Chico Xavier, lá nos Mensageiros, que é o 2º livro da série, vai falar do cordão de prata novamente, mas agora em situação de desencarne, de cortar o fio de prata. Olha, a mãe do moribundo pediu a Aniceto ajudasse no desprendimento de seu filho. Moribundo por quê? Porque estava doente, estava à beira da morte. Então, alguém, provavelmente em espírito, a mãe dele, pediu para o Aniceto, que era o mentor ali do André Luiz nesse livro Os Mensageiros, que fosse ajudar no desprendimento. Aniceto aproveitou a serenidade ambiente e começou a retirar o corpo espiritual do morto, desligando-o dos despojos, iniciando a operação pelos calcanhares e terminando na cabeça, a qual por fim parecia estar preso o moribundo, por extenso cordão, tal como se dá com os nascituros terrenos. Aniceto cortou o cordão com esforço. Olha só. Então aqui ele compara o cordão de prata ligado, né, ao corpo físico, ligando o corpo físico ao corpo perispiritual pela cabeça, como o cordão umbilical. Só que o cordão umbilical dos nascituros é pelo umbigo, o cordão de prata é pela cabeça. Então, quando há a morte do corpo físico, é sim necessário um processo de desligamento. Assim como a gente viu Assim como André Luiz relata no próximo livro, que é o Missionários da Luz, o processo de ligamento do espírito reencarnante com o corpo físico, e a gente viu, isso sim, a gente viu lá no o que é o Espiritismo, Kardec falando que desde o nascimento, desde a concepção, o espírito já está ligado ao corpo, ao futuro corpo físico por esse cordão. No fenômeno de morte, de desencarne, é necessário o desligamento. Porque a gente ouve relatos de pessoas, né, pelo menos na obra mediúnica, de pessoas que desencarnaram e mesmo desencarnadas sentiam o reflexo do corpo físico, elas sendo enterradas, por exemplo, então elas sentiam o que estava acontecendo com o seu corpo físico. Uma vez eu vi um relato de um suicida cujo corpo tinha sido doado para estudo, sabe? E ele falou que sentia. E teve que fazer autópsia antes, enfim, ele sentia cortando. Então, por que sente se já está desencarnado?
por conta da ligação que ainda existe do cordão de prata. Se não foi devidamente cortado, alguns espíritos, não só os bem intencionados, mas os mal intencionados também sabem fazer isso. Mas é preciso fazer, porque se não houver esse corte, o espírito fica por um tempo ligado até que o processo mesmo da decomposição do corpo físico faça com que esse cordão também se decomponha. Então é muito importante, a gente vê muitos relatos de espíritos desencarnados ajudando no processo de morte, assim como para nascer, a gente vai para o hospital, né? E tem a ajuda dos médicos para nascer, nós também precisamos de ajuda no plano espiritual para morrer. Bem, para encerrar o nosso estudo dessa semana, eu vou trazer o que Kardec colocou como nota, os exemplos que ele traz da os vastos artigos que tem na Revista Espírita, nesses muitos anos, nesses 11 anos que Kardec publicou a Revista Espírita. Então ele diz que ele destaca dois casos. Um que está lá na Revista Espírita de agosto de 1863, o Dr. Cardon. O Dr. Cardon era um médico e era cético. Não acreditava em muita coisa, até que ele teve uma visão e ele ficou sabendo exatamente o dia que ele iria morrer, né? E ele fala isso. E no dia de fato da sua morte, que ele acertou, né? Que a visão dele acertou, ele morre, né? Ele desencarna, só que depois de um tempo ele volta. Ele volta, simplesmente fala com os filhos, ele fala que ele teve uma experiência de quase morte, na verdade, né? Ou com um nome mais atual. Aí ele fala onde ele estava, que ele estava muito bem, que a morte seria muito bacana, que ele se sentiu muito bem, que ele foi num lugar ótimo, dá recomendações para os filhos, para a esposa e tudo mais, dá o seu testemunho e depois de algumas horas aí ele morre de fato, né? Aí ele vai de vez. E depois, lá na sociedade, esse caso ficou famoso na França e o pessoal lá da Sociedade Espírita de Paris resolve convocar o Dr. Cardon e convoca-o. E eu trouxe uma das perguntas que eles fazem, ó, relacionado ao nosso tema de hoje, que é o cordão de prata, o fio fluídico. Neste momento, ou seja, no momento em que ele, entre a morte aparente e a morte de fato, né, que depois ele voltou, então ele fala, nesse momento sentis os laços que vos prendiam ao corpo? Olha o que o espírito responde, sem dúvida. O espírito tem um laço difícil de desatar, fazendo-se necessário um último estremecimento da carne para que torne a sua vida natural. Então ele relata lá, o Dr. Cardon, esse laço fluídico, esse fio, né, e que é difícil de desatar. Em maio de 1866, na Revista Espírita desse ano, há um caso de ressurreição. É uma senhora que tinha uma filha adotiva chamada Savéria e ela, mesma coisa, ela, né, morre, é tida como morta e depois Savéria, a filha adotiva, inconformada, vai porque ela estava sendo velada num lugar e eles, sabe, quando você tem um velório e de repente você fecha para daí no outro dia enterrar, eles fecharam, né, o lugar onde a mulher estava e essa velha não queria ir embora e ela ficou lá na porta. E depois ela entrou e a mulher volta. Então essa velha, que é essa filha adotiva, relata que ela voltou e falou o seguinte para ela: Savéria, há pouco eu estava morta, sim morta. Viu, Senhor, ele me permitiu voltar um instante a essa terra para te dizer um último adeus e fazer uma última recomendação. E aí ela fala recomendação, mas no artigo não fica explícito, né? Mas era uma coisa que ela precisava dizer para Savéria. Inclusive, nesse caso, em outra revista espírita, Kardec diz que tem um espírito que
alega, né, que um mentor de um dos médiuns, que esse caso da mulher corsa, porque vivia na Córcega, né, ela de fato estava morta e a visão que a Savéria viu foi uma visão espiritual, diferente do Dr. Cardon. O Dr. Cardon, muitas pessoas o viram, ele voltou para a vida de relação. No caso da mulher corsa, só a Savéria viu. Então esse espírito, esse mentor diz que, na verdade, é como se a Savéria tivesse tido a oportunidade de uma mediunidade temporária ali e poder conversar com a tia, que é a mãe adotiva, né? Ou vê-la e ouvi-la como se ela viva estivesse, mas ela de fato estava morta. Então é isso, são dois casos aí. Um me parece que realmente é o caso típico do que estamos falando, de ressurreição, onde o laço fluídico não foi rompido, então é possível voltar. E o outro caso me parece que não, né? E no final aqui eu trago uma observação que Kardec faz na Revista Espírita, se relatando esses dois casos. Então, portanto, na revista de 1866, mas ele lembra aquela do Dr. Cardão também e diz o seguinte, que esses casos são a prova evidente da existência e da independência da alma, porque se o princípio inteligente fosse inerente à matéria, extinguir-se-ia com ela. A questão é saber se, por um ato da vontade, a alma pode entrar momentaneamente na posse do corpo que acaba de deixar. Aí ele deixa aqui uma questão em aberto. É isso. Agradeço demais a atenção de vocês. Até a próxima. Grande beijo.